Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente tem um desafio bem interessante pela frente. Um desafio e tanto, eu diria. Recebemos um material que se propõe a ser uma introdução fundamental à Bíblia. E a nossa missão aqui é desvendar se esse livro, que, bom, a gente já vai ver que são muitos, Exato. se é apenas uma coleção de textos antigos, às vezes meio desconexos, ou se por trás de toda essa diversidade existe um único fio narrativo, sabe? Uma história que conecta tudo. E a primeira pista para isso, como você disse, está logo na capa, no próprio título. Isso me pegou de surpresa. Eu sempre achei que Bíblia significasse, sei lá, o livro sagrado, algo assim. É o que todo mundo pensa, mas a origem da palavra já conta outra história. E qual é a história, então? O que é que Bíblia realmente significa? Então, a palavra vem do grego de termos como biblos ou biblion. Isso se referia a rolos de papiro. Ok, até aí tudo bem. Mas o ponto crucial é que a forma que chegou pra gente, Bíblia é uma palavra no plural. A tradução correta não é o livro. Não. Não, é os livros, uma coleção de livros. Nossa, os livros. Isso por si só já muda completamente a perspectiva. Muda tudo. Porque então não é para ser lido como um romance único, do começo ao fim, necessariamente, é mais como uma antologia. A melhor analogia é pensar numa biblioteca. Você não entra numa biblioteca e lê o primeiro livro da estante esperando que seja a continuação do último, né? Claro que não. Você entende que ali dentro tem de tudo. História, poesia, cartas, leis. A Bíblia é isso, uma biblioteca inteira de dezenas de autores, escrita ao longo de uns 1500 anos, só que tudo encadernado num volume só. Uma biblioteca inteira em um só lugar. E uma biblioteca especial porque os textos ali foram escolhidos por serem considerados sagrados, né? Por isso o nome, Sagradas Escrituras. Exatamente. O status deles é especial para a tradição que os compilou. E se é uma biblioteca, ela deve ter uma organização. Seções, corredores, algo assim. Como ela é dividida? Tem uma divisão principal, bem clara. Essa biblioteca tem 66 livros. E o grande corredor que a divide é o que separa o Velho Testamento do Novo Testamento. Certo. Velho e novo. O Velho Testamento tem 39 livros e conta a história da nação de Israel e sua relação com Deus antes de Cristo. O Novo, com 27, foca na vida de Jesus e no começo da igreja. Ok. 66 livros. Mas aqui entra uma coisa que sempre me deixou meio confuso. Diga. Eu tenho certeza que já vi Bíblias com mais livros do que isso. Umas edições bem mais grossas. Como é que se explica isso? Ótima pergunta. E ela leva a gente direto para um ponto central da história dessa biblioteca, que é a definição do conteúdo dela. O que a gente chama de cânon. Cânon. Isso. O material que a gente analisou menciona os livros apócrifos. Na perspectiva que o material apresenta, esses são textos que não entraram na contagem dos 66. E por que não? Segundo a fonte, por serem considerados não inspirados e por supostamente terem contradições grosseiras com o resto das escrituras. Entendi. E essa palavra, canônico, de onde ela vem? O que significa? Cânon vem do grego, que por sua vez vem do hebraico grané, que significava tipo uma régua ou uma vara de medir. Ah, uma régua. Faz sentido. A ideia é que os livros canônicos foram medidos contra um padrão de critérios e foram aprovados. Os que não passaram nesse teste, nessa visão, ficaram de fora. E quais são esses livros que ficaram de fora? A lista inclui Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e alguns trechos extras em Esther e Daniel. Então é uma questão de critério, de quem está segurando a régua, por assim dizer. Exatamente. E é importante notar que essa não é a única visão. Para a tradição protestante, esses livros estão fora. Mas para a Igreja Católica e a Ortodoxa, por exemplo, eles são canônicos. Ah, então eles estão nas Bíblias católicas. Sim, eles os chamam de deuterocanônicos ou segundo cânon. A razão histórica é que eles estavam na Septuaginta, uma tradução grega muito importante do Velho Testamento que era usada na época de Jesus. Fascinante. Então a estrutura de 66 livros é um cânon específico. Isso, um dos existentes. E pensar que essa biblioteca foi compilada por tanta gente ao longo de séculos,
Eles não falavam a mesma língua, certo? De jeito nenhum. Foram 3 idiomas principais. 3. A vasta maioria do Velho Testamento foi escrita em hebraico, a língua antiga de Israel. Ok. Depois, tem algumas poucas partes em aramaico, que era tipo uma língua comum na região, parente do hebraico. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Grego. Sim. E é incrível pensar no som dessas línguas. A gente consegue ter uma ideia de como soavam. Sim, o material dá exemplos. O comecinho de Gênesis em hebraico é algo como Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Dá para sentir o peso da antiguidade na sonoridade. E o início do Evangelho de João em grego soa como en archei, en o logos. E um fato interessante é que esse grego, o koiné, era a língua do dia a dia do Império Romano. Não era o grego dos filósofos, tipo Platão. Não, era o grego do povo, da rua. Isso foi crucial para que as ideias se espalhassem rápido. O cristianismo nasceu na língua mais falada do seu mundo. O que nos leva, claro, ao mundo das traduções. Se os originais estão nessas línguas, a gente depende de tradutores. Totalmente. E o alcance disso é impressionante. A Bíblia foi traduzida para mais de 2.400 línguas e dialetos. 2.400? É um esforço de tradução que não tem paralelo na história. Nenhum. E não é só para outras línguas. Mesmo dentro do português, a gente tem um universo de versões. Sim, isso eu já notei. Tem umas com uma linguagem mais antiga, outras mais modernas. Exato. Tem a clássica João Ferreira de Almeida, com suas variações, a revista e corrigida, atualizada. E tem as mais modernas, como a nova versão internacional, a NVI, que buscam um português mais do dia a dia. O que na prática significa que duas pessoas lendo o mesmo versículo podem estar lendo frases com nuances bem diferentes, né? Com certeza. A tradução já é um ato de interpretação. Algumas tentam ser mais literais, outras mais dinâmicas, focando na ideia. Não tem uma abordagem perfeita. Certo. Então, a gente já estabeleceu o quê? Uma biblioteca de 66 livros, escrita em 3 línguas. Agora vamos voltar para a nossa missão. Qual é a grande história que essa biblioteca conta? Existe mesmo esse fio vermelho? Existe, e o material que a gente está analisando propõe uma estrutura muito clara para entender essa narrativa. Ele divide tudo em 3 grandes atos. Como uma peça de teatro? Exatamente. Como um filme. O princípio, o centro e o fim. É uma forma de ver a floresta inteira, e não só as árvores. Ok, vamos lá. Ato 1, o princípio. Pelo que eu entendi, aqui a gente está falando da origem de tudo. Do universo, da humanidade. Isso. Mas não só a origem das coisas boas. Também a origem dos problemas. Tentação, pecado, morte. Exato. É um diagnóstico. A narrativa de Gênesis estabelece que o mundo, como a gente conhece, está de alguma forma quebrado, fora do seu propósito original. Apresenta o conflito central da história. Perfeito. A mensagem-chave, como o material aponta, é que tanto o fracasso quanto a salvação da humanidade têm suas raízes nesse começo. Todo o resto da biblioteca é uma resposta a esse problema inicial. Faz todo sentido. É a montagem do palco. Sem isso, o resto não teria o mesmo impacto. Então, do princípio, a gente vai para o ato 2, o centro. E aqui o material é muito enfático. O centro de toda a história, o ponto de virada, é a cruz. A figura de Jesus Cristo. Sim, a vida e a obra dele são apresentadas como o clímax da história. Se o princípio estabeleceu o problema, o centro apresenta a solução. Por isso o termo evangelho, que significa boa nova. É a virada do filme. É a virada do filme. A mensagem aqui é que a vitória sobre o problema do ato 1 depende desse evento central. É nesse contexto que os títulos Messias do hebraico e Cristo do grego ganham sentido. Que significam a mesma coisa, né? A mesma coisa. O ungido ou o escolhido. Apontam para essa figura central que resolve o conflito. Perfeito. Então, depois do princípio e do centro, a gente chega no ato 3. O fim. Aqui, a referência, é claro, é o Apocalipse, o último livro. Exatamente. É a resolução. Os temas são grandiosos. A volta de Cristo, a vitória final sobre o mal, a restauração de tudo. É o felizes para sempre em escala cósmica. Isso.
O arco narrativo, que começou com a fratura em Gênesis, se fecha com a restauração total no Apocalipse. A mensagem final é que a humanidade, através de Cristo, terá um triunfo glorioso. A história não termina em tragédia. E essa estrutura de 3 atos dá um propósito e uma direção para cada um dos 66 livros. O material até resume isso numa linha do tempo, não é? Sim, uma linha do tempo profética que vai da criação, passa pelo pecado, chega à cruz, avança para o fim e culmina na eternidade. Visualizar assim deixa tudo muito mais claro. E o interessante é que dentro dessa linha do tempo, a gente vê 2 histórias paralelas acontecendo. Como assim? Tem o que a gente poderia chamar de a história do pecado, que é a narrativa da queda e suas consequências, e ao mesmo tempo, correndo junto, tem a história da redenção, que o material chama de o resgate. O resgate. A ação divina para consertar o que foi quebrado. As 2 histórias caminham juntas até a resolução final. Uau! Olhar por essa ótica realmente unifica tudo. Um salmo, uma lei antiga, uma carta de Paulo, tudo se encaixa nesse grande enredo. Deixa de ser aleatório. Essa é exatamente a perspectiva que o material nos apresenta. Uma visão panorâmica que busca unificar toda a diversidade sob uma única e grande história. Certo. Acho que a gente conseguiu responder nossa pergunta inicial. Amarrando tudo, então, a Bíblia não é um livro, mas uma biblioteca. E segundo essa análise, existe sim um fio condutor. Uma história épica. Em 3 atos. O princípio, que estabelece o conflito, o centro, com a cruz como ponto de virada, e o fim, que promete a resolução e a vitória. Uma excelente síntese. E para concluir, o material justifica por que conhecer essa história seria importante. E cita 2 versículos para isso. O primeiro é de Deuteronômio, lá do Velho Testamento. Qual é? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. E a interpretação disso é... Bem direta. A conclusão que se tira é, se foi revelado, é necessário conhecer. A ideia é que esse conhecimento não é só uma curiosidade, mas uma responsabilidade. Entendi. E o segundo versículo? O segundo é de João, no Novo Testamento, e amarra tudo de volta à figura central. Examinais as Escrituras. São elas que de mim testificam. Ou seja, nessa visão, toda a biblioteca, do primeiro ao último livro, aponta para o protagonista dessa história. Exatamente. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final. O material que a gente viu hoje apresenta a história humana não como um acidente, mas como um enredo com propósito, com começo, meio e fim definidos. Um destino certo. Isso. Então a questão que fica é, como a perspectiva sobre a vida, sobre os acontecimentos de hoje, poderia ser diferente ao se adotar um mapa histórico como este, em contraste com uma visão onde a história é só uma série de eventos aleatórios, ou cíclicos, sem um ponto final pré-determinado. É algo para se pensar